No Eu Fiscalizo Entrevista, nós vamos conversar com o Mário Teodoro. Ele é economista e doutor em Ciências Econômicas da Universidade de Sorbonne, na França. Muito obrigada por aceitar participar desse bate-papo, Mário. Prazer todo meu, Maju. Para começar, eu queria que você explicasse para a gente, por favor, qual é o papel dos bancos públicos para a economia brasileira. Bom, para a economia como um todo, o banco público, na verdade, ele supre, ou deveria suprir, algumas lacunas deixadas pelo sistema financeiro dos bancos comerciais. Esses bancos têm um pouco esse condão de trabalhar nas áreas ou nos locais da economia onde a atividade econômica não é propriamente rentável. Agora, Mário, de onde vêm os recursos desses bancos? Nós temos no Brasil um clássico banco de desenvolvimento, que é o BNDES, né, que tem, além de recursos do Tesouro, que são colocados lá em função do interesse do governo em fomentar tal ou qual área, tem também alguns recursos constitucionais, como é o caso do recurso do PIS/PASEP. Esse recurso, na verdade, é um crédito rotativo, né? Ele não é dado para as empresas, ele é emprestado de uma forma subsidiada para que a empresa tenha condição de exercer atividade econômica com retorno, e esse retorno volta para o banco e assim é feito. Caixa Econômica, por exemplo, já é um outro sistema, né? Porque a Caixa Econômica trabalha muito com recurso do FGTS. E Banco do Brasil, que na verdade hoje em dia nós nem podemos falar especificamente de um banco público. O Banco do Brasil sempre teve um papel muito importante, inclusive ele, até 1967, antes da reforma do governo Castelo, ele exerceu papel de autoridade monetária. Hoje ele já é um banco mais ligado aos bancos comerciais. Mário, a gente pode dizer que esses financiamentos são a melhor forma de promover o desenvolvimento do país? Esses bancos, principalmente o BNDES, eles fazem, às vezes, do próprio banco comercial, quando ele empresta juros, entre aspas, juros factíveis. Né? Então, por exemplo, uma empresa brasileira que queira concorrer no mercado internacional, se ela pegar um empréstimo do sistema bancário tradicional, o juro é tão alto que ela vai perder competitividade lá fora. Esse crédito, ele sempre foi muito aberto para as grandes empresas. Agora, de uns anos para cá, o BNDES começou a abrir algumas carteiras para pequenas e médias empresas. Os bancos comerciais, que o cidadão comum, ele hoje, infelizmente, ainda vai, se ele quiser captar recursos no sistema financeiro, ele vai pagar juros proibitivos. Mário, como é possível incentivar o desenvolvimento econômico sem esquecer o aspecto social? Não existe desenvolvimento econômico sem o desenvolvimento social. A economia ela tem que estar atrelada ao social, sem o que você vai criar nichos de modernidade, mas você não cria um país desenvolvido. Os países que acabaram com a sua pobreza e com a sua miséria, eles fizeram pelo menos 3 deveres de casa. O primeiro foi você ter uma política tributária que tributa dos que têm mais para repassar em políticas públicas para os que têm menos. A segunda coisa é você ter você ter Estado Social. Estado Social significa você ter um colchão de políticas públicas para acabar ou para mitigar os efeitos de miséria e pobreza. E a terceira coisa, o terceiro ponto que os outros países fizeram, que a gente tem que aprender, são as reformas, né? Para você desconcentrar a reforma, principalmente reforma agrária e reforma urbana. E quem é que fiscaliza a aplicação desses recursos? O grande fiscalizador é o próprio governo federal, né? Que é quem rege, né? Você tem conselhos, você tem isso tudo. Agora, de fato, como o grande fiscalizador do governo, o TCU também pode ter uma função importante aí, né? Então vamos aproveitar para falar sobre o papel do TCU? O fato de você ter um Tribunal de Contas ligado ao Poder Legislativo, que assessora esse Poder Legislativo, que faz com que esse Poder Legislativo possa entrar dentro das contas do governo, né? Para que essas contas sejam olhadas, para que essas contas sejam revistas e principalmente para que essas contas sejam comparadas com as prioridades da nação, é fundamental. E aí, perspectiva para o futuro, a gente pode, de fato, pensar em políticas públicas que garantam o desenvolvimento econômico do país? Nós temos que pensar. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem todas as condições internas de sair de uma situação de desigualdade, miséria e pobreza com as suas próprias forças. Para isso, as instituições têm que funcionar, o Estado tem que funcionar, os bancos têm que funcionar e o TCU tem que fazer a parte dele. Mário, gostaria de te agradecer por aceitar participar desse bate-papo do Eu Fiscalizo Entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.